seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro ou na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês podem, se quiser, sentar, ok? Bendito seja o nome do Senhor. Vocês não sentam, vocês do templo ficam de pé, só eles, ok? Porque eles estavam precisando descansar um pouquinho. Você fica de pé para você ler a palavra comigo, ok? Então a igreja fica de pé, ok? Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Hugão, talvez eu precise de você. Você pode ficar lá sentadinho só me esperando. Amém. Paulo disse o seguinte: irmãos, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Vamos ler novamente. Finalmente, irmãos, ele está falando com a igreja, ok? Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, se essas coisas não estão aí, não é bom nem estar no seu pensamento apenas por estar. Não seria correto, ok? Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que ela tem o poder de nos ensinar a sermos melhores, maiores naquilo que você tem para as nossas vidas e para cumprirmos a nossa carreira e a nossa jornada no tempo que aqui estamos. Nós queremos honrar o teu nome, honrar essa congregação com aquilo que você tem transpirado ao meu coração, para abençoá-los nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar agora. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos com os novos membros da igreja, num café da manhã que nós oferecemos a eles, e eu queria convidar os novos membros que foram recebidos hoje, que viessem aqui à frente para que a igreja conheça. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los. Então, todos vocês que estiveram conosco no café da manhã, como novos membros da igreja, venham aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Queria convidar os professores também. Queria convidar os professores para estarem juntos. Muito bem. Se você ensinou para essa turma, eu estou chamando você como professor. Ok? Muito bem. Irmãos, nós nos alegramos por essa etapa na vida desses irmãos. Com certeza haverá um crescimento. A igreja está crescendo, só para que vocês vejam que a igreja está crescendo. Com certeza já há uma nova leva que está vindo aí, né? E esse crescimento faz parte das coisas do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente fica muito alegre por receber esses irmãos como membros da igreja. Com certeza eles vão nos ajudar naquilo que nós temos como projeto para essa igreja caminhar nesse bairro. Eu quero que vocês saibam que está sendo construído daqui a 100 metros um complexo com 480 apartamentos. Se você colocar 3 pessoas por apartamento, você vai ter uma quantidade de pessoas. E eu estou vendo Lucas e Alessandra vibrando, porque o evangelismo vai crescer, né, meu irmão? É muita gente para... Então você está alegre porque essas pessoas estão sendo recebidas? Por favor, fique de pé e dê uma salva de palmas para elas. Irmãos, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe, que a nossa jornada seja longa, em nome de Jesus, amém? Podem sentar.
E você que está aqui namorando com a igreja, eu acho bom você tomar uma decisão de se tornar membro da igreja. Para isso nós temos um protocolo que é pedido pelo ministério, que é um discipulado, acontece em 2 sábados e você pode participar. E vocês que foram recebidos hoje, se vocês têm habilidades dadas por Deus na música ou em qualquer outra coisa que vocês têm no coração, procure a nossa liderança para que você comece a se envolver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Vocês viram um menininho com 13 anos aqui tocando teclado hoje pela manhã? 13 anos, vai ter um crescimento muito grande, né? Quem sabe você está com 30 ou 40 e sabe tocar teclado e ainda não apareceu. É bom que você apareça. Pode ser que no nosso meio tenha alguém que toque saxofone, e eu tenho uma admiração tremenda e um desejo de ter um saxofone aqui na frente, de ter um piano branco de cauda. São coisas que estão no meu coração, não é? A gente vai sonhando e você pode dizer, mas o pastor pensa grande demais. Eu não vou perder tempo pensando em coisa pequena, irmãos. Já passou esse tempo, amém? Glória a Deus. Então, olhando para a palavra, ela nos diz que Paulo nos leva a uma dimensão em nossa mente, na forma de pensar, que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, de boa fama, se tem uma virtude nisso, e se há um louvor com relação a isso, isso deve ocupar o nosso pensamento. Isso quer dizer que coisas que são estranhas a isso que foi escrito, não devem estar conosco. Nós devemos deixar de lado, verdadeiramente matar as coisas que passaram, amém? A nossa vida, irmãos, ela tem embates em momentos, e nós devemos fazer como o Espírito Santo fez quando ele encerrou a velha aliança. A Bíblia tem 2 páginas em branco, isso quer dizer que a página foi virada, e o que aconteceu ontem, aconteceu ontem. Hoje é outro dia, diga hoje é outro dia, amém? Glória a Deus. Eu acredito, pelo que tenho visto, e pelo que tenho ouvido, e pelos aconselhamentos que faço, que nunca foi tão urgente nos dias de hoje, nós alinharmos a nossa mente àquilo que nós cremos, porque muitas vezes nós estamos crendo em algo, e a nossa mente está nos sabotando, nos levando a pensar diferente daquilo que nós cremos. Isso acontece. Então nós estamos vivendo, irmãos, momentos em que é considerável o número de pessoas que estão sendo atacadas em sua forma de pensar, mesmo tendo bases e princípios muito bem firmados em relação à sua fé. Você pode achar isso estranho, mas isso é um fato, ok? E como pastor, eu quero te dizer que por muitos e longos anos que eu estou nessa caminhada, e mais precisamente nos dias de hoje, eu percebo que há uma distração e um descomprometimento. E isso tem levado muitas pessoas a arrefecerem da sua jornada de fé, ou tendo uma jornada inconstante. E não tem nada pior do que uma jornada inconstante, quando você tem altos e baixos, altos e baixos. Você não tem uma coisa que vai sempre subindo. É muito importante. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a academia, o meu professor, ele botava a esteira na subida 6. E aquilo era tão difícil para mim, porque era o começo. Mas hoje ele bota 12 e eu vou bem. A irmã Eliane também está indo bem. Às vezes reclama do 12, né? Já está no 15, já está vencendo a mim, veja bem. Já está no 15, eu estou no 12 ainda, né? Mas 12 é bem profético, né? Então está tudo bem. Amém? Então todo início de caminhada ele é um pouco difícil. Mas à medida que você vai se envolvendo com Deus e vai ouvindo a palavra, é necessário que haja um crescimento espiritual. Paulo disse que devemos deixar de ser meninos, levados por qualquer vento que surge. Então é importante que nós tenhamos uma jornada constante. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se eu tenho uma fé firmada em princípios da palavra, mas a minha mente ela ainda não é funcional, entenda isso,
Isso me leva a ter uma jornada inconstante na vida espiritual, achando duas coisas: ou eu não tenho fé, e isso é um sofisma, ou a minha fé não está funcionando, também é outro sofisma. Porque no momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você ouviu a palavra, a fé já entrou no seu coração, a ponto de você fazer uma declaração recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, você tem fé, e a sua fé, a partir do momento que você se envolve com Cristo, ela já está em funcionamento. Pode ser que esteja em pequena escala, ainda imatura, mas a fé está em funcionamento. Mas eu posso ter, como eu disse, uma fé bem firmada na palavra, mas algumas partes da minha mentalidade, escute isso, algumas partes da minha mentalidade não se renderam aos princípios que eu creio. E essa jornada inconstante me faz viver como um ioiô. Quem sabe aqui o que é o ioiô? Uma vez está em cima, outra vez está embaixo. Uma vez está em cima, outra vez está embaixo. Você um dia brilha, outro dia você está apagado. Isso chama-se inconstância espiritual. Então, tem muita gente, irmãos, que tem fé certa, mas está pensando errado. Isso é muito sério. Vamos ouvir isso outra vez. Tem muita gente que tem a fé certa, mas pensa errado. Ou seja, ele não procura estudar os princípios da fé, o que ela estabelece, que ela é um espírito. Paulo disse que nós temos o espírito da fé, por isso nós cremos e por isso nós falamos. Você não pode falar contrariando o que você crê. Você não pode crer e contrariar com as suas palavras. Isso é complicado, é por isso que não existe firmeza. Então, um exemplo prático, por exemplo, é pessoas que tiveram uma enfermidade, por exemplo, e elas acreditam em cura. Elas creem que Deus pode curar. Porém, nos momentos mais difíceis, quando o seu corpo está se sentindo fragilizado, elas começam a declarar: não, eu acho que não vai curar, eu acho que não vai acontecer. Então isso faz com que a tua fé mingue, e você precisa estar firmado nela. Veja, quando eu estive com Covid, 20 dias numa semi-intensiva, eu fiquei sem falar por alguns dias, e a minha mente era um bombardeio. Eu não sei se era o lado direito ou se era o esquerdo. Eu sei que alguém dizia que não tinha mais jeito, que eu ia morrer, que eu não ia ver a família. A minha esposa, eu fiquei sabendo depois que estava com Covid. Depois fiquei sabendo que Gabi estava no hotel com uma pessoa que foi nos ajudar, que Ravi estava dentro do quarto e botava alguma coisa para a mãe na porta. E tudo aquilo era um bombardeio, né? E eu procurava ouvir a voz de Deus e não conseguia ouvir a voz de Deus por causa daquele bombardeio. Isso não quer dizer que Deus não estava falando. Eu cria que Deus podia falar, mas eu não ouvia. Até que numa certa manhã eu acordei já chorando. Felipe estava lá e era testemunha disso. Ele ficou comigo, acho que 10 ou 12 dias dentro do quarto. E eu ouvi o Senhor dizer: eu sou a força dos fracos. Eu sou aquele que revigora aquele que não tem nenhuma força, nenhum vigor. E quando eu ouvi aquilo encheu o meu coração. Trouxe uma perspectiva de vida totalmente diferente, porque era isso que eu cria. E se eu cria nisso, mesmo estando naquela ebulição, naquela tempestade, né? Além disso, ouvindo o médico chegar todos os dias e dizendo: olha, está chegando o dia da tempestade, é o 12º dia, se você não passar por ele, vai ser entubado. Os médicos são bem sinceros, não é? Eles não enrolam você. Mas a médica que estava comigo dizia assim: não, você não vai ser entubado, pode ficar tranquilo, não vai ser entubado. Era o que eu estava crendo, ok? A minha esposa, eu acredito que ela estava crendo para eu não morrer, não é? Até porque ela é muito jovem, então ela estava crendo em casa que eu não morresse, não é? Se bem que ontem ela disse uma coisa lá que me deixou assim meio apreensivo. Foi terrível. Gabriela diz assim: será que você, pai, vai fazer o casamento de fulaninho, fulaninho? São duas pequenininhas. Ela disse: ele vai estar vivo? Eu disse: meu Deus, misericórdia. Bem, se essas crianças me esperaram até 98, eu vou fazer o casamento. E ela disse: como é que você vai fazer o casamento? Não, eu vou estar firme. Aleluia.
Glória a Deus, eu consegui fazer você rir, para que você não fique aí preocupado com o que eu vou falar. Isso é muito bom. Muito bem, então, eu acho que não vão acontecer as coisas que eu coloco na minha cabeça. Elas têm que acontecer as coisas que eu tenho baseado nos princípios da fé e no que eu creio. Agora, muitas vezes a nossa mente, ela nos rouba. E em vez de nos acrescentar, ela nos diminui. Quando você fica, como diz no Nordeste, moendo uma situação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então aquele contrato que você queria fazer não deu certo, aí você passa uma semana moendo porque não foi. Será que não foi isso? Eu fiz aquilo, fiz aquilo. Não adianta ficar com esse moído, irmãos. Você entende? Parta para a próxima. Não perca tempo com pensamentos levianos que venham atrapalhar a sua caminhada. De forma nenhuma. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Então tem muita gente que tem uma fé inabalável, uma fé forte, mas pensa totalmente errado dos princípios da fé que possui. E os pensamentos podem sabotar a sua fé. Começar a fazer você denegrir daquilo que você tem como convicção em Deus. Então, precisamos ter esse cuidado, para que a mente não venha nos roubar. É por isso que é tão importante, além da fé, um fundamento na palavra, mas também uma mente redimida. Mente redimida. Escute bem isso. Pode parecer estranho, mas se a sua mente não está redimida, você tem problemas com a sua mente. E é uma necessidade. Por isso que Paulo disse: não vos conformeis com este século, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou tem uma renovação da mente, ou você vai ser sempre perturbado por ela. Não tem como. Porque a mente, ela trabalha com o teu passado, trabalha com o teu presente, e ela também trabalha com o teu futuro. Como é que ela trabalha com o teu passado? Te trazendo depressão por coisas que você queria viver e não viveu. Como é que ela trabalha no teu presente? Trazendo pressão porque você não está alcançando aquilo que você queria alcançar hoje. E trazendo ansiedade por aquilo que você já está hoje vivendo, mas já está querendo lá na frente. São 3 pilares que a nossa mente toca e nos deixa cabisbaixos com relação àquilo que nós queremos. Por exemplo, uma das coisas é: por que está demorando tanto? Você já parou para pensar e para perceber por que algumas coisas não acontecem tão rápidas? Verdadeiramente, será que nós estaríamos preparados, prontos para aquilo que Deus gostaria de colocar nas nossas mãos? Irmãos, faz muito tempo que eu vou nos Estados Unidos, e nenhuma das pessoas que eu conversei, que foram para os Estados Unidos, que eu conheço, eles disseram assim para mim: pastor, eu vim para aqui para ganhar dinheiro, quero fazer meu pé de meia. Nunca, nenhuma delas. Sempre era: pastor, eu vim para aqui porque eu tenho uma palavra de Deus, e eu quero seguir essa palavra de Deus, eu quero fazer aquilo que Deus disse. Mas eu encontrei elas depois. Elas não iam para a igreja, era só dinheiro, dinheiro, dinheiro. As circunstâncias começaram a roubar dela a fé que ela tinha em Deus, e ela só via agora o natural, era só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Agora eu vou te dizer: dinheiro não é ruim. Se alguém disse para você que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele te enganou. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é quando nós amamos o dinheiro, que ele se torna a raiz de todos os males. Então cuidado com as coisas que você crê, cuidado com as coisas que você fala com relação aos projetos de Deus, mas que quando você melhora de vida, você não faz nada daquilo. É perigoso. Então temos que ter cuidado com essa mente. Paulo disse: não vos conformeis com este século, com o sistema, com as coisas que acontecem, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso me diz que se não houver uma renovação na mente, você não vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, porque tua mente vai te sabotar. Vai tirar de você aquilo que Deus quer que você viva. Por exemplo, então eu não posso viver pensando mal para minha esposa. Ela não pode viver pensando mal para mim.
Eu não posso viver pensando mal para você, nem você para mim. Afinal de contas, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Diga comigo assim: ontem é passado. Diga: hoje é presente. E amanhã é futuro. É assim que nós temos que viver. Então viva o hoje. Viva o hoje. A sua preocupação para amanhã não vai antecipá-lo. Você pode fazer planos, tudo bem, mas não vive em ansiedade. Em ansiedade você vai ter problemas. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração amargurado, um coração com ódio, um coração que está em escuridão espiritual, ele não vai deixar que as fontes que foram colocadas dentro de você fluam. Então nós temos que ter um cuidado com as coisas que nós acumulamos por dentro. Fique livre dela o mais rápido possível. Não vale a pena insistir com coisas que não valem a pena. Perceba que quando a palavra diz sobretudo, significa dizer que o Espírito Santo, se ele pudesse escolher, e ele poderia ter escolhido qualquer outro item na nossa jornada, ou qualquer outra parte de nós, mas ele escolheu exatamente o que? O nosso coração. Por quê? Porque o coração é onde estão as fontes da vida, é dele que flui aquilo que nós precisamos. O próprio Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então tudo que você precisa, eu te digo, já está aí dentro, mas pode ser contaminado com a tua forma de agir, pensar e falar. E quando há uma contaminação, é só você e eu que teremos o prejuízo, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, o Espírito Santo escolheu o centro das nossas emoções como lugar que nós precisamos verdadeiramente proteger. O coração, a nossa mente, tem que ter uma vigilância constante, porque você sabe que muitas vezes você não domina. Você está até bem o dia, mas você deita e lá vem os pensamentos: fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu não alcancei isso, não alcancei aquilo, eu não vou nem dormir senão eu não acordo. É terrível viver nesse dilema. Concorda comigo? Então temos que ter um cuidado com a nossa mente, amém? A Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as outras áreas da nossa vida. Guardar o centro das nossas emoções é de uma importância extraordinária. Então nosso entendimento, irmãos, com relação ao que a Bíblia diz, nós temos que estar captando eles, estudando todos os dias, para que a gente não seja traído pela nossa forma de pensar. E pensamentos são coisas sérias, e se nós não tivermos um cuidado de interagir pensando o contrário do que ele está pensando para nós, nós vamos ter problemas. Não sei se você já percebeu, mas você pode pensar duas vezes ao mesmo tempo. Você pode pensar de um jeito, ou você pode pensar de um outro, e você tem que ter o cuidado, aonde você vai ficar. Olha o que Paulo disse: pode ser puro, pode ser verdadeiro, pode ser amável, pode ser justo. Se isso não tem nenhum louvor e não agrega nada para o reino de Deus, nem isso, que é tudo muito bom, não pode estar na nossa mente. É muito sério pensar dessa forma. Então, muitas vezes, sem perceber, a nossa mente ela vai tirando a nossa motivação. Por que é que pessoas deixam a igreja? Elas se machucam por alguma coisa, ou elas encontram um outdoor melhor do outro lado da rua, e elas vão arrefecendo da fé, e elas vão se afastando. Daqui a pouco elas não estão mais, e elas já estão até criticando quem está, porque a mente começa a cauterizar, e quando a mente cauteriza, nem Deus vai poder fazer alguma coisa, porque para Deus fazer alguma coisa com a mente cauterizada, ele precisava tirar essa mente, substituir por outra, e é impossível. Aleluia. Irmão, você vai ver um lagartozinho entrando num casulo e se transformar numa borboleta, mas você nunca vai ver uma borboleta voltando para o casulo, até porque não cabe mais. Então a nossa vida é uma progressão para cima, para frente, nunca para trás. Então aquilo que você pensava negativo, hoje você tem que se esforçar para pensar positivo. A nossa luta
na mente é uma coisa muito séria. Bendito seja o nome do Senhor. Em contrapartida, irmãos, a mente até pode algumas vezes pensar certo, mas nós termos atitudes e palavras erradas também é um grande perigo. Então, se eu quero viver, se você quer viver a história com Deus, é só provar para você mesmo que você está com a sua mente transformada. Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus tivesse uma mente conturbada, Ele não teria perdoado Pedro, Ele não teria perdoado nenhuma pessoa que fez mal a Ele, mas Ele tinha uma mente sã, Ele sabia das condições do ser humano, e Ele podia vencer todas essas circunstâncias. Ele tinha uma mente tão ajustada que Ele podia ver o que alguém estava pensando, inclusive, porque era uma mente limpa, uma mente sã. E a Bíblia nos chama a viver dessa forma. Se você quiser viver uma nova estação, eu vou te dizer, não adianta eu chegar aqui, correr, pular e gritar e dizer, uma nova estação, é bom isso. Porém, eu te digo, viver uma nova estação só para provar para mim mesmo, para alguém que eu estou vivendo uma nova estação, já está errado na nossa mente. Eu tenho que viver a nova estação porque eu tenho direito a essa nova estação, porque eu tenho uma aliança com Deus para ter uma nova estação, para ter novos ciclos, novos tempos, não para provar algo a ninguém. Bem, pastor, eu vim da outra igreja, e na outra igreja ninguém reconhecia o que eu fiz, o que eu fazia, e agora eu estou nessa igreja, eu estou numa nova estação, e as pessoas lá estão vendo. Não. Esse pensamento já está errado. Você não tem que estar provando nada para ninguém de que você estava numa nova estação. Prove para você mesmo e cuide dessa nova estação, porque se você não tiver cuidado, o próximo beliscão que você levar, você perde a estação, porque vem mágoas, ressentimentos, a mente entra em parafuso e você começa a morrer novamente. Então tem que ter cuidado com a mente. Temos que ter cuidado com a nossa mente, estar todos os dias orando a palavra. Por isso que é importante nós estarmos fazendo o nosso devocional diário. Eu sei, porque eu vejo de relance assim, os devocionais que eu mando, eu vou te dizer com toda franqueza e com tristeza, 70% das pessoas não abrem o devocional. E faz 2 meses que eu mando devocionais proféticos, profundos. Mas eu me alegro quando eu chego fora, e vou pregar fora, eu me alegro, que as pessoas dizem, pastor, que devocionais maravilhosos, que coisa linda, pastor, como o senhor tem agregado, isso é muito bom. Mas você acha que eu não esperava do meu povo? Logicamente. Amém? Mas também não quero te condenar por isso, você tem direito de querer ou não. É uma coisa sua, não tem nenhum problema. Agora, isso vai agregar para você o quê? Crescimento espiritual. Simplesmente crescimento. Diga, Deus é bom. A nossa mentalidade pode nos sabotar. Muitas pessoas têm sido sabotadas pela mente. Então, nós precisamos perseguir o melhor da palavra para nos tratar por dentro, nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa mente. E há vários tipos, irmãos, de mentalidade, temos que ter cuidado. Uma das mais comuns é a mentalidade de fuga. Não, eu sei que eu não estou falando para ninguém aqui, eu estou falando para mim, tá certo? Mas a mentalidade de fuga é uma das piores que existem. Por quê? Porque a gente está sempre querendo fugir das coisas, se esconder. Mentalidade de fuga. A gente não quer encarar de frente as situações que acontecem conosco como algo que é fase para um crescimento, para entender a nós mesmos e entender os outros. Então essa mentalidade de fuga é uma das maiores. E não tem como alcançar novos voos fugindo. Imagina você tem uma questão com sua esposa e sua esposa tem uma questão com você e vocês não param para conversar. E começam a fugir dos pontos nevrálgicos, porque se tocar naquele ponto pode ter um problema. Nunca vai resolver a situação, nunca vai viver o melhor de Deus. Se você não sentar e conversar sobre aquilo, não vai chegar a nenhum denominador. E isso destrói o ciclo, a etapa e a estação e a nova estação que você pretende viver. E quando a mente cauteriza, não tem conselho mais. Você não escuta ninguém.
quando você passa a não ouvir ninguém, achar que você está certo, que você tem toda a razão, você já está numa zona de perigo. Diga, Deus é bom. Então, se você precisa construir o seu futuro, construa a partir das suas dores. Doeu demais, é verdade. Mas construa a partir das dores que você está sentindo. A partir delas, você pode construir um novo tempo e destruir os sofismas que chegam para você. Sabe por que você está aqui? Não obstante a nossa mente e as conjecturações que ela tem, porque você já venceu algumas situações. Diga, eu já venci algumas situações. Diga, eu estou pronto para vencer as que venham por aí. Aleluia. Senhor, que é isso? Você vai morrer de jeito nenhum. Foi a palavra de Pedro. Jesus deve ter pensado, puxa, Pedro tem razão. Por que eu tenho que morrer? Por que na velha aliança podia trazer um cordeiro e ele morria no lugar? E por que eu não posso fazer a mesma coisa? Deus, manda aí um cordeiro. Não, era ele. Teve um momento que ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então é possível chegarmos nessas situações, com certeza, mas comece a vencer a partir das suas dores, daquilo que mais lhe dói. Comece a vencer a partir disso. O respeito que eu tenho hoje pelas crianças, e que é muito grande, o cuidado que eu tenho, é porque eu sei o que é o sofrimento de uma criança, porque eu passei por ele. E o meu foi muito pesado. Mas foi a partir das minhas dores que eu construí a minha vida. Eu vi minha mãe construindo a vida dela a partir das dores que ela passou. Sei que teve coisas que ela pensou que não deveria ter pensado. Depois de ter visto o meu pai com a mulher no escritório dele, não disse nenhuma palavra, fechou a porta, foi para casa, colocou o jantar como de sempre, o terno dele branco com o cravo na lapela, tudo certo, em silêncio, botou a janta como se nada tivesse acontecido. A mente estava fervendo, mas ela teve hombridade. Até que ele não aguentou e perguntou, não tem nada para me dizer? Ela disse, não. Eu sou sua esposa, ela é um passatempo, porém vou lhe pedir algo. Tirou de debaixo do prato a foto e disse, quero lhe pedir que nunca mais traga fotos de mulheres para casa. Ele levantou, pegou nos braços dela e perguntou, o que é que você merecia agora? Ela disse que me tratasse melhor, que nem me encontrou na rua, nem com o filho nos braços. E aquela é sua mala e essa é a minha. Olha, a mente já estava sabotando a vida da família. E ele disse, você está blefando? Ela disse, não. Se você não sai, eu saio. E a minha mãe é de uma cidade chamada Catolé do Rocha, que as mulheres têm uma pinta de sangue no olho. Quando elas dizem uma coisa, acabou. Isso é mal. Isso não é bom. Resultado, naquela mesma noite ela pegou um trem chamado Asa Branca, que não tem mais hoje. E ela foi embora e não sabia que estava grávida de mim, com 2 filhos e eu na barriga. E eu vou dizer, foi um sofrimento? Foi, porque ela se encheu de ódio e amarguras, ao ponto que depois que eu nasci, com 1 ano de vida, o advogado chega, procura, encontra, porque ela era filha de um dentista, tinha nome, para trazer aquilo que meu pai tinha. E o advogado, quando disse o nome dele, ela disse assim, o senhor está falando de quem? Eu não conheço esse homem. Como a senhora não conhece? É o seu marido? Não, nunca tive marido. E aí quem pagou o pato, irmãos? Nós, os filhos. Simplesmente por causa de conjecturações na mente, ódio, rancor. E aquilo desce para o coração. E do tempo que eu tive noção de vida, ela sempre falava com raiva e com angústia do meu pai sobre mim. E eu tomei uma algeriza sobre ele também. Fiquei chateado. Como é que ele pode fazer isso? Mas aí ela se converte.
Ela vai num culto matutino e o pastor está dizendo: olha, se você está cansado e sobrecarregado, Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso da sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ela ouviu aquilo, correu na frente e disse: eu quero receber Jesus. E quando chegou em casa, ela me disse que tinha encontrado um sócio. Eu disse: como assim, mamãe? Nós morávamos num quarto 3x3. A melhor paisagem que nós tínhamos é o açude velho com 3 estátuas. Morávamos numa choupana. Mamãe, a senhora encontrou um sócio? Como assim? Eu tenho um sócio hoje. Hoje eu encontrei um sócio. Nós vamos ter uma fábrica de cocada. Você conhece essa história? E dali a vida começou a melhorar. Mas agora ela tinha uma tarefa. Qual era a tarefa? Desconstruir na minha mente que ela tinha construído sobre meu pai. Sabe que você pode construir na mente dos seus filhos os seus rancores, as suas angústias, as suas decepções, as suas tristezas? Você pode construir na mente deles isso. Nunca faça isso, porque você imagina o que é. Você construiu algo na cabeça de uma criança e agora você quer desconstruir. E sabe por quê a desconstrução aconteceu? Porque Deus tinha um grande propósito na minha vida. Se não existisse um propósito, talvez eu não fosse a pessoa que sou. Então cuidado com a sua mente, cuidado com as coisas que você ouve, com as coisas que você vê, com as coisas que lhe falam. Não existe nada melhor do que você ter uma luta, um problema e você se enclausurar por horas, para não ouvir ninguém, nem a opinião de ninguém. E muitas vezes nós damos ouvido a coisas que nós não deveríamos dar ouvido. E dali nós fazemos as nossas próprias interpretações da vida e das pessoas. E isso só nos faz mal, isso só nos machuca. Não agrega nenhum valor. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa mentalidade fugitiva, ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. Escute isso. A mentalidade fugitiva, ela quer dar respostas ao passado. Não vale a pena. Porque alguém que está num novo relacionamento não deve se preocupar em dar respostas ao seu passado, ao seu relacionamento interior. Não. Até porque você só dá respostas ao passado. E eu quero te dar uma notícia boa: nós não temos passado. O seu aleluia foi tão fraco, mas eu vou dizer novamente e vou dizer por que você não tem passado. Você não tem passado porque na sua origem a Bíblia diz que antes dos tempos eternos, quando você foi escolhido, não tinha traumas, não tinha dores, não tinha pai e mãe terreno, não tinha os perrengues da vida, nem os moídos que nós construímos. Nós estávamos nele, tudo perfeito. Quer voltar a algum lugar? Volte para a sua origem, nunca para o seu passado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Olha o que a Bíblia diz. Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada, passado, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, nós já vivíamos lá. E os propósitos foram dados antes. Então, não misture os propósitos. Não misture os propósitos. Alguém conta uma história bem interessante. E um neto chegou para o avô e disse assim: vovô,
vovó está dizendo que a gente é descendente do macaco. Esse filho, diga à sua avó que não mistura as famílias. A minha não é não. Não mistura as famílias. Cuidado para você não se misturar com essas coisas, irmão. Você vive um tempo novo. Você está em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não se prende a essas coisas do presente, nem coisas que você viveu no passado, porque são traumas, e traumas nunca trazem recordações boas. Eu dou graças a Deus porque durante muito tempo na minha vida eu não lembrei dos orfanatos que vivi. Eu vim me lembrar disso de 3 anos e meio para cá. Graças a Deus, já estou curado. Se eu não tivesse, eu ia começar a lamentar. Então é por isso que acontece isso, é por isso que acontece aquilo, é por isso que acontece aquilo outro. Nada disso, isso é sofisma, é sua mente querendo trazer para você um passado que não existe mais, porque você não tem passado, você tem origem. Pastor, você não sabe, a minha mãe me rejeitou no ventre. Não, no ventre de Deus você não foi rejeitado. Não foi. Bendito seja o nome do Senhor. Então faça o seguinte, usufrua da graça de Deus, nesse tempo que você está vivendo, nos novos relacionamentos que você tem, como crente, como igreja, como pessoa. Se você está numa nova igreja, ao invés de usufruir apenas para dizer que está melhor, não faça isso. Esse é um tempo diferente na sua vida e você deve tentar não mostrar para ninguém que você está melhor porque mudou para aqui ou para ali. Não, você está melhor porque você está vivendo o melhor de Deus nesse tempo e você tem que aceitar isso no seu coração. Nós não podemos construir o novo baseados no velho, olhando para trás. Não. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração, de reconciliação. Ouça isso. Não deixe sua mente ditar o nível de vida que você tem que ter. E não se preocupe em pensar, e os gigantes de amanhã? Vença o de hoje. Talvez o gigante de hoje seja o treinamento para o gigante de amanhã. Eles sempre virão. Não se engane, no mundo tereis aflições. Sempre aparecerão gigantes, mas vença o de hoje. Você sabe que Davi não começou vencendo Golias? Não. Ele venceu um leão, venceu um urso e depois venceu Golias. Mas o inimigo mais feroz de Davi não foi o leão, nem o urso, nem Golias. Foi Saul. E no momento que Davi podia exercer uma vingança, teve a oportunidade, sabe o que ele disse? Eu não vou desonrar o ungido de Deus. Isso é maravilhoso. Diga, Deus é bom em todo tempo. Então não se preocupa com os gigantes que você vai enfrentar. Eles estão se preparando para vir, mas eles estão vendo que você está ficando mais forte através do gigante que você está vencendo hoje. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho uma reunião na próxima quarta-feira, eu tenho uma reunião na próxima quinta-feira, que é a chave da minha vida, as coisas precisam... Ei, quarta-feira não chegou, hoje é domingo, quinta-feira não chegou ainda, daqui para quarta-feira, daqui para quinta-feira, pode mudar tanta coisa pode se reverter. Não tenha nada por perdido. Não tenha nada por perdido. Você vai vencer. Vai ter um dia que as coisas vão acontecer, você, puxa, e você, graças a Deus, você só pode ter sido Deus. Não pode ter sido outra pessoa, só pode ter sido Deus. Então não deixe sua mente, ou sua mentalidade viver em ansiedade. Não. Tire toda a ansiedade de você. É a palavra dele, ele diz, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de você. Aleluia. Deixa eu te dizer uma oração que eu faço todos os dias, quando acordo, faço questão de botar os pés no chão, eu digo assim, poderoso Deus, tu és o Criador e dono de tudo, eu sou teu filho, eu reconheço a paternidade, e tu és o meu pai.
Senhor, você cuida de mim e me dá tudo o que eu preciso. Por isso eu peço que as portas da prosperidade se abram sobre mim e que a tua graça me alcance e que a tua sabedoria seja depositada em minhas mãos. Todos os dias eu faço essa oração. E você pode me perguntar, pastor, o que mudou? Há tantas coisas que mudam e que nós não vemos. E a maior mudança que pode acontecer é a mudança que acontece por dentro. Não são as coisas que nós vemos, porque a Bíblia diz que nós não devemos viver pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E eu estou crendo, e as minhas palavras estão construindo elos, e esses elos estão se transformando numa corrente, e à medida que eu vou construindo, eu vou puxando essa corrente, e daqui a pouco aquilo que eu preciso vai estar aos meus pés, e eu vou saber, e vou dizer, só pode ter sido Deus. Mas para isso eu tenho que vigiar minha mente. Nenhum de vocês sabe a pressão que eu vivo. Nenhum de vocês. Talvez 2 ou 3 aqui. Mas eu continuo com a mente sã. Eu continuo de pé. Sabe por quê? Porque todos os dias eu falo com a minha mente. Não é você que me dá as coordenadas, é o Espírito Santo. Todos os dias. Todos os dias. Pastor, o senhor é forte assim? Não. Tem dia que eu estou fragilizado, irmão. Mas eu vou para a palavra. Abatido, mas não destruído. Se você não for para o socorro da palavra, como é que você vai viver? Abatido, mas não destruído. O abatimento pode vir, você é um ser humano, como qualquer outro. Porém, eu não me deixo vencer. Eu estou sempre acreditando que amanhã será melhor, mas eu quero viver o meu hoje. Porque quando não existia, eu vi. E contra toda esperança, eu criei. Plenamente seguro, na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. E aos ataques da fé, resisti. Aí, vindo o tempo da ceifa, eu colhi. Então, o que era impossível, hoje é mais que um troféu. Uma prova que Deus é fiel. Quando não existia, eu vi. Contra toda esperança eu criei, plenamente seguro, na certeza que Deus cumpriria o que prometeu. Aos ataques na fé resisti, vindo o tempo da ceifa, colhi. O que era impossível, hoje é mais que um troféu. Uma prova que Deus é fiel. O que era impossível, hoje é mais que um troféu. Uma prova que Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. E Ele vai cumprir todas as promessas feitas a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra coisa para nós terminarmos. Eu ainda tenho 1 minuto e meio. Não viva exageradamente com uma expectativa do futuro. Porque quando o dia do futuro se torna presente, você ficou com tanta expectativa que gastou todas as suas forças. Isso não é bom. E há pessoas que já estão em uma nova estação e elas precisam controlar o tempo inteiro, mesmo na nova estação das ansiedades, porque elas querem ver tudo de uma vez.
Então temos que ter um cuidado também com isso. É sadio. Então mantenha a alegria, independente de qualquer situação que você viva. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você viver em alegria, em gratidão, por qualquer situação que você passe, isso vai te trazer um conforto. E tenha cuidado, para que uma mentalidade que eu vou falar agora por último nunca chegue para você, que é a mentalidade de escassez. Há uma ave no Nordeste que ela canta sempre o tempo todo sobre escassez. Ela só sabe dizer assim: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Lá é Guiné, não sei como é que chama aqui. Galinha da Angola? Pronto. Não seja galinha da Angola, nem Guiné, cantando todo dia: estou fraco, não posso, não dá, não vai, não tem. Terrível, terrível. Mentalidade de escassez. Porque a mentalidade de escassez, irmãos, ela nos faz enxergar ao futuro e as promessas como possibilidade, não como convicção ou certeza, como a fé diz. Não segundo aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ter. Mas escute isso, olha, sobre toda promessa que o Senhor me fez a mim, se eu olhasse no espelho hoje e procurasse no espelho todas as respostas para todos os comissionamentos que Deus me fez, eu me frustraria. Então eu nem olho no espelho. Eu simplesmente continuo crendo, independente delas virem ou não virem, porque eu sei que virão. Há um tempo que todas as coisas são debulhadas diante de nós. Não pense que foi diferente com os heróis da fé. Eles também passaram por isso. Eu fico vendo, por exemplo, eu estava estudando e vendo Moisés falando com o Senhor, e eu não sei qual era a expectativa de Moisés quando Deus falou algo com Moisés. Eu acredito que Moisés esperou Deus falar alguma coisa muito boa, mas Moisés fez uma pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Irmão, você poderia fazer isso? Irmão, quem sou eu para fazer isso? Mas você tem... Não, irmão, eu não sou eu, não tenho. Não. Moisés disse a mesma coisa: Senhor, quem sou eu? Mas a resposta de Deus para Moisés foi maravilhosa. Ele disse assim: Moisés, eu vou estar com você. Deus não respondeu se ele era A, B, C. Talvez Moisés queria que ele dissesse alguma coisa. Deus disse: não, Moisés, eu vou estar com você, não se preocupe não. Mesmo que você ache que você não é nada, que você seja um zero à esquerda, eu vou estar com você. E se eu estiver com você, Zé Fininho, está tudo feito. Amém. Diga: Deus está comigo. A expectativa de Moisés era ouvir alguma coisa boa, mas Deus só disse assim: Moisés, rapaz, tu és o cara, eu estou contigo, vamos embora, vamos ficar juntos aqui, vai dar certo, né? Eu vou te preparar, as coisas vão acontecer. Diga: Deus é bom. Glória a Deus. Então nunca pense que você não tem habilidade ou que você não tem capacidade. Você tem. Ela não está em manifestação porque você não deu asas. Talvez a sua mente esteja sabotando as habilidades que você tem, trazendo para você, por exemplo, vergonha. Ou eu disse assim, ainda agora aqui, dizendo assim: eu tenho um desejo maior do mundo de alguém que toca um saxofone. Talvez tenha alguém aqui na nossa sala que sabe tocar o saxofone, mas tem vergonha de dizer eu sei, ou tenha vergonha de subir ali para tocar, porque diz: mas se eu errar, porque já faz tempo que eu não toco, e daí? E daí? O importante é que você pegue essa habilidade que você tem, que você sabe que você tem, e coloque ela no reino de Deus. Isso é a coisa mais importante. As habilidades que você tem, elas são necessárias para o reino, porque Deus só te deu, porque Ele sabia que você era cidadão do reino um dia. E quando você se tornou cidadão do reino, Ele disse: cadê a habilidade que eu lhe dei? Aleluia. Não foi bom você ter a cura das suas cordas vocais, pela habilidade que Deus lhe deu para cantar? Graças a Deus que Deus recobrou tudo e hoje você está cantando. Mas talvez você tenha ouvido o que eu ouvi na mente: nunca mais canta. Eu ouvi isso naquela sala de semi-intensiva por 10 dias. Nunca mais canta. Olha, rapaz, sabe aquelas esticadas que você dá? Acabou. Mas hoje eu digo:
Dá melhor. Porque eu não deixei minha mente me convencer. Não deixe sua mente lhe convencer de nada que Deus não disse. Aquilo que Ele disse para você é o que está valendo. Se Ele disse que você é filha, reconheça a paternidade dEle, para que você viva debaixo dessa paternidade. E sabe de uma coisa? Não importa a idade, não importa absolutamente nada ou o tempo que passe. Aquilo que Deus tem para você, o tempo certo chegará. Só fique debaixo da cobertura dEle e você verá. Aleluia! Diga, Deus é bom em todo tempo. Hoje é um dos dias que eu não quero parar, mas eu tenho que parar. Está tão bom assim para mim, né? Não sei para você. Deus disse para Moisés: Moisés, eu sei o que você tem. Você está dizendo que não tem nada, mas eu sei o que você tem. Eu preciso usar o que você tem. Deus está dizendo para você também nessa manhã: eu sei o que você tem. E sabe, você está sonegando o que você tem. Você não quer botar o que você tem para fora, nas minhas mãos. Você quer ver essa igreja com 5.000 membros? Daqui para dezembro, comece a botar para fora todas as habilidades que você tem. Não venha esporadicamente, venha constantemente. E faça alguma coisa dentro do reino de Deus, que você vai ver o que é que vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Aponte para alguém agora e diga para ela assim, bem seriamente assim: você é forte. Diga para ela: você tem habilidades. E você precisa colocar essas habilidades para o reino. Mentalidade de escassez olha tudo numa perspectiva de falta. Então não tenha essa mentalidade. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Você se levanta com algo criativo e sempre aparecerão pessoas que vai dizer assim quando escuta o teu sonho. Sempre aparecerão pessoas que vão dizer para você quando você conta seu sonho: é muito grande, não dá certo. Aí a tua mente diz: está vendo? Eu já tinha te dito que não dá certo. Aí você fica: realmente não dá certo. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. A verdade é que se você tem um sonho, se você tem um projeto, se isso vai glorificar o reino de Deus, eu te digo, Deus vai pegar junto. Não importa as dificuldades que você encontre, Ele diz: eu estou contigo. Por onde quer que fores, não te deixarei, nem te abandonarei. Diga: Deus é bom. Bem, talvez você conheça alguém que já alguma vez disse que você não daria para nada. Eu ouvi isso, lamentavelmente, do meu irmão mais velho. Esse cara não vai dar para nada. E me batia, sem razão. Ele faleceu mês passado. Já deve estar no céu, porque era crente. Se converteu. E um dia eu vou me encontrar com ele, não para dizer a ele: olha cara, você errou, deu tudo certo. Não vou me encontrar para isso. Eu não tenho que provar nada. Tudo já foi provado por mim. Tudo já foi provado. Então cuidado com a mentalidade de escassez, ela é um perigo. Diga: Deus é bom. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você acha que Abraão sabia de tudo? Não, ele não sabia de todo o projeto. Verdadeiramente ele não sabia de tudo. Mas ele não negou quando foi convocado por Deus para entregar o seu melhor. Hoje eu tenho uma consciência que Abraão tinha uma consciência extraordinária, não obstante Isaac ser filho do Dr. Wilson. Mas Abraão tinha uma consciência: o primogênito não é meu. O primogênito é do Senhor. Então ele está pedindo, eu tenho que dar. Eu não estou dizendo que com isso foi fácil para Abraão, não foi fácil. Mas era apenas uma consciência. Aquilo que você tem consciência que Deus quer e que é dele, você não pode
sonegar e nem deixar sua mente esconder. O seu dízimo é do Senhor. Você não pode sonegar isso. É dele. Por isso que ele pede. É apenas uma questão de consciência. Você acha que Pedro sabia de tudo quando Jesus mandou ele largar as redes? Você já viu na Bíblia Pedro perguntando ao Senhor: Senhor, o que é ser pescador de homens? Porque aquele para Pedro era novo. Pedro era do ramo, era machão, bravo. E o Senhor disse: Pedro, solta tudo aí, vem ser pescador de homem. Pedro podia ter perguntado: Senhor, por favor, eu vou, mas me diga uma coisa, o que é ser pescador de homem? Esse negócio não está me cheirando bem. Não, ele não perguntou. Simplesmente ele aceitou a tarefa e ele foi, e ele se tornou um pescador de homens. A mentalidade de escassez leva você a sabotar a sua fé. Não deixar você fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, para você progredir, para você crescer e para você prosperar. Diga: Deus é bom em todo tempo. Fique de pé.